E também para analisar essa situação nas fronteiras daquela região e também a viagem do presidente da República, Jair Bolsonaro, à Rússia, conversa conosco, gentilmente nos atende o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Ministro, muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco na programação da Jovem Pan, inicialmente falando sobre essas notícias positivas de que a Rússia teria já mandado retirar tropas. Será que teremos boas notícias nos próximos dias? É possível evitar esse conflito? Bem-vindo mais uma vez, ministro. Muito obrigado, prazer estar aqui com vocês. Olha, claro, sempre é uma boa notícia que não haja um conflito armado direto, né? Mas eu já venho, inclusive, dizendo em algumas entrevistas e vídeos há alguns dias que achava pouco provável que houvesse uma confrontação militar direta entre Rússia e Ucrânia e países ocidentais. E o que acho que a gente está vendo é o seguinte: a Rússia, sem disparar um tiro, de certa forma, já ganhou uma guerra, né? Ao evitar que a Ucrânia entre na OTAN, né? Se realmente se concretizar o recuo das tropas russas, ou seja, se as tropas russas voltarem para casa, a Rússia já ganhou, porque ela já criou uma pressão tamanha, não só sobre a Ucrânia, mas sobre o restante da Europa do Leste, que já mostrou que, olha, nós não podemos nos vincular ao Ocidente, nós dependemos aqui, no fundo, de uma relação com a Rússia, senão né, teremos a nossa soberania, nossa independência contestada. Não só a Ucrânia, mas toda a Europa do Leste, no fundo, toda a Europa, né? O resultado dessa crise, se realmente for agora o recuo das tropas russas, já é excelente para a Rússia, já terá, digamos, trazido, por exemplo, a Alemanha, um país que se pronunciou aí, algumas autoridades alemãs se pronunciaram, de certa forma, favoravelmente à Rússia, já trouxe, em grande parte, aí a Europa muito mais para perto da esfera russa. Oi, ministro, bom dia. Agora a viagem, sobre a viagem, né, do presidente Jair Bolsonaro à Rússia, como que o senhor enxerga? É um momento delicado, a gente sabe que essa viagem estava programada desde o finalzinho do ano passado, não era possível adiá-la. Como que o senhor vê esse estreitamento aí de relações? Então, eu acho que faz parte de um avanço russo no mundo, né? Eu acho que a viagem se fazendo nesse momento, e eu acho que sim, era possível adiar, qualquer viagem pode ser adiada, né? Quando surgiu a possibilidade de uma confrontação militar, ela sinaliza uma aproximação brasileira rumo ao bloco russo-chinês, né? Uma Rússia e também a China, que tem projetos aí mundiais que, a meu ver, são bastante diferentes do que deveriam ser as prioridades do Brasil. A Rússia e a China, e a Rússia muito especialmente, já que estamos falando hoje na visita a Moscou, a Rússia apoia os narco-regimes na América do Sul que querem algo diferente para a América do Sul do que eu acho que quer o governo do presidente Bolsonaro, né? Então, nós estamos aí sinalizando, no fundo, queiramos ou não, um apoio ao projeto russo, que a gente não sabe exatamente qual é, mas que envolve o apoio a Maduro e a outros regimes do Foro de São Paulo, no fundo, na América do Sul, né? Eu acho que não era o momento para fazer essa visita, porque sinaliza também claramente um descaso do Brasil em relação à Ucrânia, né? A Ucrânia é um país amigo que está sendo ameaçado por outro país amigo, que é a Rússia, né? Que o chefe de Estado visite um deles, claramente sinaliza que nós estamos, de alguma maneira, em silêncio ou não, tomando um lado, né? Mesmo que as tropas russas recuem, a Rússia continua ameaçando a integridade territorial da Ucrânia. A Rússia tomou um pedaço da Ucrânia, né, a Crimeia, alguns anos atrás. Agora, hoje, eu acabei de ler que o parlamento russo aprovou uma resolução pedindo que Putin reconheça ali a região de Donetsk, no leste da Ucrânia, como um país independente, né? Então, essa pressão pelo desmembramento, que no fundo é o fim da soberania da Ucrânia, vai continuar. Então, o presidente ir lá e
nesse momento, né, em que existe essa pressão imensa sobre a Ucrânia, que vai continuar existindo com ou sem tropas russas na fronteira, eu acho que é muito problemático do ponto de vista do que a gente sinaliza. Olha, a gente está do lado do bully, que está bullying um país independente, um país soberano, um país amigo como é a Ucrânia. Ministro, rapidamente para a gente fechar, independente desse conflito, possível conflito internacional, perguntando sobre o Brasil especificamente e quais as vantagens que o Brasil pode ter com essa viagem do presidente da República. Se fala dos agrotóxicos, os pesticidas, enfim, algumas questões também do agro. O que o Brasil pode tirar de vantagem com essa visita do presidente? Olha, eu acho que tudo que o Brasil pode tirar de vantagem, pelo que tem se falado, seria sobretudo importação de fertilizantes, poderia ser tratado e conseguido sem a necessidade de uma visita presidencial. Uma visita presidencial, ela sinaliza sempre algo maior, né? Eu, período no Ministério, acompanhei o presidente em grandes viagens aos Estados Unidos, a Israel, à Índia, ao Japão, ao Golfo, né, aos países do Golfo. E em todas essas viagens, nós trouxemos algo muito concreto, não só acordos individuais, mas uma nova relação entre o Brasil e esses países. Muito claramente, né, no caso de Israel, no caso da Índia, no caso dos Estados Unidos, e assim por diante. Então, agora, qual seria, não sei, não entendi muito bem qual seria o grande projeto aí dessa viagem à Rússia. Para obter fertilizantes, não precisa de uma viagem presidencial, né? E, inclusive, lembrando que a crise dos fertilizantes se dá porque a China, né, deixou de exportar fertilizantes. A China, que também é considerada aí pela linha atual aí de política externa como né, um parceiro vital. Então, no fundo, a gente está precisando de fertilizantes da Rússia porque a China, que as pessoas aí agora da política externa têm feito tanta força para né, bajular a China deixou de exportar fertilizantes. Então, a crise a gente também não pode esquecer que é por causa disso. Mas, então, eu acho que não há uma racionalha nessa viagem. Eu acho que é uma viagem intempestiva, assim, não digo que não seria o caso de uma viagem presidencial à Rússia em outro momento, mas com um projeto, com um plano, né? E não assim simplesmente para comprar fertilizantes. O que a gente está fazendo entrando no jogo do Putin, que é um jogo que a gente não sabe qual é, mas que é um jogo muito complicado aí para a Ucrânia e para muitos outros países. Conversamos com o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Obrigado, ministro, pela atenção, pela gentileza. Bom trabalho. Eu que agradeço.